Para falar da liderança, vereador Paulo Melo. Senhor presidente, senhores vereadores, servidores da Câmara, bom dia, contribuintes, cidadãos e cidadãs. Senhor presidente, somente gostaria de desejar a todos os pares um ano produtivo, um ano que a gente possa avançar nos debates. É um ano complexo, é um ano também de eleição, com um calendário diferente das outras legislaturas, mas a situação do município requer um posicionamento firme dessa casa e comprometido com o bem comum. Eu aproveito esse espaço da liderança porque eu não tive oportunidade de me pronunciar publicamente em relação às mudanças que ocorreram no mês de janeiro. Eu, como um dos autores da ação de impugnação do atual prefeito, sou parte do Supremo Tribunal Federal e quero dizer que realmente fiquei surpreso e lamentei muito o entendimento do ministro Lewandowski em conceder uma liminar que pode colocar em risco uma das maiores conquistas da cidadania brasileira, que é a Lei Ficha Limpa, a Lei Complementar 135 de 2010. Eu ainda formalmente não fui citado, os meus advogados com certeza estarão participando do julgamento do plenário, porque, independente de quem quer que seja o impugnado, a gente defende uma tese que foi subscrita por milhões de brasileiros, de entidades da sociedade civil, que visa afastar do processo eleitoral aqueles que tiveram condenações e se tornaram inelegíveis. Eu quero dizer e deixar muito claro, primeiro agradecer a alguns colegas que fizeram contato, e aí eu cito nominalmente o vereador Sérgio Pimentel, que a partir da concessão da liminar, ele tentou um contato conosco, se colocando à disposição para dialogar, e eu, como todo ano faço, eu tenho, no mês de janeiro, eu viajo com a minha família, já muito programado, e não tinha condição de estar presente aqui no dia da posse, e também para qualquer tipo de conversa política. Eu quero deixar de forma clara o meu posicionamento. Eu serei oposição ao governo que está aí, do senhor Mário Tricano. Isso não quer dizer que eu serei oposição à cidade. Farei uma oposição responsável, mas não me furtarei a apontar os erros que identificar na gestão. E aí, eu aproveito esse espaço, senhor presidente, para dizer que eu nem no dia de hoje vou entrar no mérito da avaliação dos primeiros dias do governo. Eu ainda estou obtendo informações, estou colhendo informações para que possa vir aqui e apontar aquilo que eu acho que está errado e que precisa ser corrigido. Irei manter a minha coerência nas cobranças que fiz ao Jorge Mário, nas cobranças que fiz ao Arley e nas cobranças que fiz ao Catão. E não será diferente com o atual prefeito. Eu acho que essa casa, ela tem uma grande responsabilidade. Eu acho que é normal as críticas, que o homem público recebe, mas também nós temos que ter a tranquilidade para ver aquela crítica panfletária, que é de muitos pré-candidatos, e a crítica que vem contribuir realmente para que a gente corrija algum equívoco, para que a gente possa crescer através de uma crítica que pode nos ajudar muito e nos alertar. Então, de forma muito clara, eu gostaria de registrar, senhor presidente, como foi falado aqui, o Rabinho falou que já tem líder, o Carlão falou comigo que, embora tenha sido convidado, não aceitou a liderança. O Serginho é apresentado como o primeiro-ministro, segundo o Rabinho, um homem forte do governo.
E eu quero me apresentar como oposição. Eu quero deixar registrado que essa casa e esse governo tem, no nosso mandato, um posicionamento de oposição construtiva, de oposição responsável, mas que terá a coragem de apontar os erros que nós iremos identificar. E de cara, eu já me assustei e analisando as nomeações do secretariado, eu já detectei uma incoerência no discurso do grupo que era oposição e que agora é situação e que cobrava dos prefeitos que saíram posicionamentos, rompimentos e que nesse momento estão sendo mantidos. Eu posso citar a questão da empresa do lixo, que muitos que eram oposição aos governos chamavam da máfia do lixo. A empresa que estava operando aqui, eu ouvi vários apoiadores do atual prefeito se referindo, inclusive o secretário de governo foi ao judiciário para combater essa empresa. Então, eu não vou me aprofundar, mas é apenas um exemplo de que nós temos que cobrar coerência. Se criticavam a empresa da merenda, a Milano, como renovar o contrato da Milano? Doutor Calão, Vossa Excelência, inclusive, foi muito criticado naquela questão quando a gente cobrou aqui com uma melhor qualidade, negócio de salsicha, era essa empresa. E a notícia que chega é que foi renovado o contrato com a Milano. Então eu estou ainda me informando sobre as questões e eu falei para o Serginho, eu acho que a melhor forma que eu tenho para contribuir com o município é fazendo essa oposição responsável e apontando aquilo que eu acho que precisa ser revisto, que precisa ser corrigido. Então, essas duas empresas, doutor Rabelo, me preocupam muito, porque quando os membros do atual governo estavam na oposição, era um discurso duro, era um discurso de empresas que se tornaram suspeitas. E aí, quando se chega à cadeira ao poder, se contrata as mesmas empresas. Então, apenas eu aponto essa incoerência nesse primeiro momento, e sem falar de outras conquistas que eu acho que o Poder Legislativo, por exemplo, na legislatura passada, avançou até a nível nacional, uma das poucas cidades do país que, além da lei ordinária, eu quero homenagear o ex-vereador Vaguinho, que foi o autor da lei ficha limpa, a lei ordinária, e logo em seguida nós, por unanimidade, também incluímos na lei orgânica municipal o impedimento de nomeação de pessoas que estejam com condenação inelegíveis, e eu estou tomando ciência que houve nomeação de secretário que não poderia ter sido nomeado. Eu cito o ex-vereador Teixeira. O ex-vereador Teixeira, nesse momento, está inelegível. E, pelo que tange e o texto que nós incluímos na lei orgânica municipal, o vereador Teixeira não poderia ser nomeado. Está inelegível. Eu estou com uma notificação pronta, eu poderia ir direto para o judiciário, mas eu vou notificar o prefeito, dando ciência a ele. Eu acho que a assessoria dele provavelmente falhou, a procuradoria, porque isso é improbidade. Você nomear alguém que não pode ser nomeado, alguém que está condenado pela justiça eleitoral, está inelegível, isso é grave. Então eu irei notificar, eu estou com inclusive o acordo do TRF que condenou o ex-vereador, e nada pessoal. A questão não é pessoal, a questão é de fazer valer o texto que essa casa aprovou. Eu sou um dos autores da emenda à lei orgânica que implantou a ficha limpa no município. Eu já vou concluir, senhor presidente. Então, eu agradeço, e mais uma vez, vereador Serginho, a minha relação com o executivo será sempre assim, de frente. É a crítica de frente, mas de forma leal. Eu não ajo nos porões, eu não ajo pelas costas. Então eu prefiro ter uma relação sincera, olhando
olhando no olho e apontando aquilo que eu acho que está equivocado e está errado para que seja corrigido. Então, eu quero valorizar uma conquista do Poder Legislativo Municipal que a nossa lei orgânica impede, não é só o ex-vereador, mas qualquer pessoa que esteja inelegível para ocupar cargo de primeiro, segundo em fundação do município. Então eu aponto isso preliminarmente e espero que a Procuradoria do Município, o secretário do governo, reveja, porque não é possível que a lei ficha limpa e a nossa lei orgânica, que é a Constituição do município, seja desrespeitada. Mas quero reiterar, o que o Executivo enviar para essa casa, que eu avaliar que é positivo, que vai ser bom para a cidade, eu estarei votando favorável. Aquilo que eu avaliar que eu não concorde, eu votarei contra e direi por que estou votando contra. Então eu reitero que eu acho que essa é a contribuição que eu posso dar para o município e dizer que a gente precisa realmente estar atentos, porque a situação é muito grave e não será fácil a gente sair da situação atual. Eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência, mas não poderia deixar de registrar esse posicionamento, porque muita gente estava aguardando, sabe, qual é essa posição do Cláudio? Minha posição é a mesma que eu tive com a lei e a mesma que eu tinha com o cartão. O espírito é de querer ajudar, mas não irei me furtar e apontar aquilo que eu acho que está errado. Agradeço a você. Mas o Molina, para fazer os